Olá pessoal, eu sou o Marcos Simões e hoje nós vamos discutir uma questão muito interessante: riscos. Quando a gente fala de transição de carreira, os riscos precisam ser identificados para que a gente possa ter uma ação com base naquilo que poderia ou não poderia acontecer. Diante dos riscos, nós precisamos ter em mente qual é o movimento que nós vamos fazer na intenção de diminuir esses conflitos, diminuir esses riscos. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje é o nosso tema aqui para falar sobre estratégia de carreira. E roda a nossa vinheta, vamos lá. Gestão de risco é algo essencial quando a gente fala de começar um projeto novo, uma ideia nova. Todo mundo que mexe com um projeto, que está fazendo uma transição de carreira, você que está migrando para a psicanálise, montando o seu consultório novo, por exemplo, precisa saber como identificar, como avaliar, como minimizar isso, mitigar. Nós usamos essa expressão mitigar, ou seja, reduzir os impactos dos riscos para proteger o seu projeto, para garantir uma continuidade, para garantir que ele venha a acontecer da melhor forma possível. Então hoje a gente vai falar de algumas situações que vão ajudar você a trabalhar esses riscos, seja na transição de carreira, seja para ampliar o seu projeto, se você já tem um consultório, já trabalha com uma clínica, ou seja, aquilo que você já faz, sempre é importante a gente ter em mente que pode ser melhor. Então vamos lá, vamos começar falando da identificação dos riscos. O primeiro passo é poder identificar quais os possíveis riscos que pode afetar o seu projeto. Isso inclui riscos simples como a energia elétrica, como a água, por exemplo, ou mesmo você não está bem de saúde, ou riscos externos, como por exemplo no percurso que você vai fazer até o seu consultório, de repente tem um trânsito parado, ou então um dia de chuva intenso, como nós tivemos já uns momentos atrás, que acabou afetando várias cidades. Tudo isso são riscos que nós precisamos ter uma noção do que nós vamos fazer. Na sequência, nós temos uma avaliação desses riscos. Quando você identificou os riscos, você precisa avaliar a probabilidade dele acontecer e também o impacto que causa se ele acontecer. Isso vai ajudar você a determinar quais riscos precisam de mais atenção e os recursos que você vai precisar para diminuir esses impactos. Na sequência, nós precisamos priorizar esses riscos. Nem todos os riscos são tão importantes assim na mesma medida. Cada um tem o seu impacto e cada um tem a sua probabilidade. Priorizar esses riscos vai permitir que você dê mais a atenção, tenha um foco maior nos que têm maior probabilidade de acontecer ou maior impacto no seu projeto, na sua transição de carreira. Depois, nós precisamos fazer uma estratégia de mitigação, ou seja, uma estratégia de redução desses riscos. Para cada risco que você identificar, devem ser desenvolvidas estratégias para reduzir tanto a probabilidade de ocorrência, se isso for possível, é claro, tem risco que não tem como a gente evitar que ele aconteça, nós temos que aceitar a ocorrência desse risco e, é claro, quanto o impacto caso ocorra, diminuir esse impacto também é importante. Isso pode incluir diversas estratégias, como por exemplo, se a questão é o espaço, a sala, a energia elétrica, a internet, você pode, por exemplo, conhecer os coworkings que tem na proximidade. Você pode, por exemplo, conhecer lugares que você possa alugar, mesmo que por hora, conhecer um profissional que possa de alguma forma negociar com você e você já tem essa estratégia. Caso aconteça isso, eu já tenho essa ação que eu posso fazer. Então, essa forma de trabalhar os riscos, de trazer essa estratégia justamente para que você tenha uma ação na sua mente. Implementação do plano de ação. Implementar as estratégias de mitigação requer a criação de planos de ação que sejam bem detalhados. Tenha um tempo para que você possa deixar tudo alinhado sobre o que você precisa fazer caso alguma coisa aconteça. Qual ação você vai tomar? Assim, caso aconteça, você já terá na sua mente uma ideia a ser tomada. É automático, você já faz aquilo, que não quer dizer que possa ser a melhor ação naquele momento. Daí a importância do PDCA. Você faz aquela ação
Se ainda ficar alguma coisa, se surgirem novas situações, você pode criar um novo plano, uma nova estratégia para aquela situação. A ideia aqui é que você já estabeleça um plano, que você tenha na sua mente uma ação para resolver qualquer problema que surgir. Monitoramento e revisão contínua. Quando a gente fala da gestão de risco, isso não é uma coisa estática, que você tem que seguir aquilo e acabou. É um processo bastante dinâmico, que requer também esse monitoramento, esse acompanhamento, se realmente essa ação está certa, se realmente essa probabilidade é dessa forma que eu vi, se o impacto realmente é tudo isso. De repente não é tudo isso, então eu preciso rever os meus riscos e os meus planos de ação caso algum risco aconteça. Isso assegura que aquilo que você vai desenvolver permaneça relevante e eficaz ao longo do tempo, que novos riscos possam ser identificados e já planejados. E uma coisa essencial, resiliência. Em última análise, a gestão de risco deve visar não apenas evitar perdas, reduzir conflitos ou impactos, mas também preparar você para responder e se recuperar rapidamente diante de eventos que vierem a acontecer, mantendo então uma capacidade operacional muito maior. Fazer esses levantamentos dos riscos não é uma questão obsessiva, que você vai ficar ali o tempo todo monitorando, avaliando, com medo do que vai acontecer. A ideia não é essa. A ideia é que você possa reduzir essas possibilidades de erro quando você vai fazer uma transição de carreira, um projeto novo, uma ampliação daquilo que você já faz, na mudança que você vai fazer na sua vida. Gerir risco é reduzir os impactos, né? Não se trata de evitar os problemas, mas poder ter uma ação caso aconteça. Essa é a ideia. Quanto mais riscos você conseguir identificar e gerenciar, melhor e mais eficaz será o seu projeto. Porém, há um elemento essencial que a gente precisa sempre trabalhar na gente. Seja resiliente. A resiliência vai ajudar você a tomar decisões melhores. Não adianta você ter todo um plano de ação e ficar totalmente perdido na hora de aplicar, porque você teve uma ansiedade, ficou nervoso e tudo mais. Todos os riscos são ruins? Já se perguntou isso? Não, na verdade tem riscos que são bons e que são tão bons e dão tão certo que nós também precisamos ter um plano de ação. Se você estruturar sua agenda e começarem a aparecer muitos analisantes, você terá capacidade de atender todas essas pessoas? Você já está preparado para atender todas essas pessoas? Esse é um risco considerado por algo bom, porém, pode ser também um problema se você não tiver como atender toda essa demanda. Então, também pense nas possibilidades de dar muito certo. O que fará com que o seu projeto dê muito certo? O que você vai fazer se o seu projeto dê muito certo? Ter a capacidade de atender todo mundo? Vai conseguir suprir aquilo que é necessário nessa demanda que você está encontrando? Então compreendeu como é importante identificar os riscos, não só os ruins, mas os bons também, e poder ter um plano de ação na sua mente sobre eles? Isso não quer dizer que eles vão acontecer, mas se eles acontecerem, você já sabe o que fazer e como vai ser. Isso que é mais importante. Gostou desse vídeo? Então curta aqui, compartilha com outras pessoas. Comenta aqui se você costuma fazer essa identificação dos riscos naquilo que você faz, nos trabalhos que você desenvolve. Isso é para tudo na vida da gente. Comenta aqui com a gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.